A gente começa a falar, esse aqui do de janeiro, né? O que vamos ter em janeiro? Não vou falar. Mas esse aqui eu vou dar um spoiler, por quê? Porque eu preciso abrir agora, eu preciso fazer o rolê agora, mandar e esperar o resultado chegar em janeiro pra eu poder fazer o vídeo. É uma parceira super incrível pra janeiro e que vai render um vlog incrível. Por quê? Porque eu amo essas coisas. Não é por causa de tipo, parceria, tá. Não, eu fui atrás. E eles foram muito simpáticos. Falaram, não, vamos sim, super legal e tal. E já tem um vídeo aqui meu falando sobre isso, porque eu fiz um outro. Eu tô tão empolgada porque eu esperei muito por isso. Gente, olha. Teste de DNA. Incrível. Então, esse é o kit da Genera, que é uma empresa que faz o teste de DNA no Brasil. Eu já fiz o teste do MyHeritage, que é, acho que é americano, e eles mandam pro Brasil pra você fazer o teste e depois envia e tal. Eu fiz isso há muito tempo e fiz um vídeo aqui no meu canal, dando os resultados. Eu fiz a parte 1, mas aí depois ficou tão grande e tal que eu ia fazer a parte 2, mas eu nem fiz, deixei pra lá. Só que esse vídeo é muito visitado, as pessoas gostam muito. Ainda tem gente que comenta nesse vídeo, falando sobre coisas, de história, de DNA, de árvore genealógica. Gente, às vezes eu perco horas procurando a minha família nos sites de busca. É muito legal. Mesmo porque eu comecei tudo isso por conta da cidadania italiana e tal. Eu acabei pegando gosto pela coisa e, nossa, toda vez que tem algum amigo com um nome diferente, eu falo, meu, me dá seu nome, o nome dos seus avós. E aí eu mesma faço a busca. Então a Genera, super incrível, o pessoal é muito simpático. Me mandou esse teste e eu vou fazer esse teste hoje. Então, Genera, parceira de janeiro e que já chegou o meu kit para coleta de DNA. Será que sai o teste do Covid? Podia já vir com o teste junto, né? Ancestralidade, saúde e bem-estar. É porque tem um negócio que você faz o teste do DNA e sai também os negócios de saúde. Tipo, se você tem propensão pra não sei o que, não sei o que lá. Que louco. Aguardem. Gente, farei o teste neste momento. Estou aqui, Tita do passado. Porque vocês estão vendo esse vídeo no futuro. Então eu vou abrir a caixinha. Eu estou em dezembro, hoje é 12 de dezembro. Eu vou fazer o teste, vou mandar pra eles e aí esperar o resultado. Não sei, aqui dentro deve falar quanto tempo demora pra receber o resultado. Mas aí quando o resultado aparecer, vocês vão ver tudo nesse vídeo. Eu que vou ter que esperar. A Tita do passado vai ter que esperar o resultado. Mas vocês vão ver tudo aí já num vídeo só. Então vamos ver como que faz. Eu sei que tem muita gente que curte também isso como eu. Aqui é Natal ainda, viu? Ó, pronto pra descobrir o que o seu DNA pode contar? Total! Apesar que eu já sei, mas eu quero ver se tem diferenças. A maior jornada da sua vida está prestes a começar. Eu gosto de gente assim, dramática. Siga genera.lab e hashtag desvende seu DNA. Aí vem o passo a passo. Importante, não coloque nada na boca por pelo menos 1 hora antes da coleta, incluindo alimentos, bebidas, escova de dentes, balas, cigarros e similares. Tá, check. Seu kit contém 3 cotonetes, sendo um deles reserva. Use apenas 2 para coletar as amostras. Aí aqui tem o primeiro passo. Acesse o registre.genera.com.br e registre seu kit usando o código de 12 dígitos que você encontra em seu envelope de amostra. Pegue um dos cotonetes e raspe-o vigorosamente no interior da bochecha por entre 1 e 2 minutos. My gosh! Repita do outro lado usando o outro cotonete. Coloque os 2 cotonetes no envelope de amostra e feche-o. Não se preocupe, o envelope é resistente e a amostra dura muito tempo depois de coletada. Tá bom. Coloque os 2 cotonetes no envelope. Não, já bota o cotonete direto nesse envelope. Será, gente, que chega os DNA? A Flávia tá com... Se você botar álcool gel, não vai meu DNA, né? Ó. Flávia, ela quer que eu esfregue 2 minutos. Vou fazer o teste de coronavírus. Então vamos primeiro na bochecha direita. Você está pronta? E aí, fica chegando? Fica, vigorosamente. Quem diria que só uma saliva poderia dizer tanto sobre você? Segundo o cotonete. Todo babado.
Colocou aqui dentro, fechou, preenche, leva isso aqui pro Correios, tá tudo lindo. E aí, manda e fica no aguardo para receber os resultados, tá? Aí agora, vocês vão saber os resultados muito rapidamente e eu aqui do passado, em dezembro, vou ter que esperar até janeiro para ter os meus resultados. Mas veremos. Eu sigo aí com vocês no futuro, no meu futuro, com mais informações. Olá, queridos peculiares. Antes da gente ir para a entrevista com o Dr. Ricardo, que é o médico do Genera, que é ele que faz todas as avaliações dos testes, eu quero mostrar o pacote que me foi selecionado para vocês terem uma noção e provavelmente tem cupom para vocês usarem no teste de vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E qualquer dúvida é só deixar comentário que eu venho responder você. Aqui a gente tá na primeira página do site do Genera, que é onde fala, né, que a partir de 10 vezes de R$19,90, você já tem aí o primeiro teste, que é super em conta, na verdade, né? Então, você tem a oportunidade de escolher entre 3 pacotes. Que é o pacote de R$19,90, que tem ancestralidade global, mais a busca de parentes, que, gente, já é muito incrível, pode ter certeza, vocês vão ver que ele já dá muitas coisas e só o busca de parentes também é muito interessante, e é uma coisa que em testes gringos isso já deixa super caro. Então, acho o Genera básico bem legal e acessível. O Genera Standard, que é ancestralidade global, busca de parentes, mais saúde e bem-estar. E o completo, que é o que eu vou mostrar para vocês, que tem todas essas opções, que é um pouco mais caro, mas que você, se você gosta, se você quer fazer um investimento, também vale super a pena. Então agora a gente vai partir para a entrevista que eu fiz via conferência com o Dr. Ricardo, que ele me explicou ponto por ponto. Quem gosta, é muito legal porque tá muito bem explicado. Quando a gente faz esse tipo de teste, é super importante a gente entender direitinho. Então aqui vocês vão poder tirar dessa entrevista base de interpretação para você interpretar o seu teste quando você receber os seus resultados, tá? Então bora lá. Desculpa a qualidade, mas como vocês sabem, a videoconferência eu vou tentar da melhor forma apresentar para vocês aí. Mas o que é super importante aqui é o conteúdo, que é super legal. Espero que vocês gostem. E volto a falar com vocês no fim do vlog. Beijo! Eu fiz, né, o pacote completaço, que vem tudo. E aí eu acho legal a gente começar pelo... O que mais me interessa é a ancestralidade global, a busca de parentes e a linhagem materna. Tá, então vamos começar pelos que menos... Não que não interesse, né? Porque eu achei incrível e bateu com várias coisas que eu já sei. Legal, legal. Então eu vou começar de baixo para cima, que é o Genera Pharma. Eu sou mega alérgica, tenho problemas de pele, então apareceu bastante coisa interessante. Esse do Genera Pharma, ele é o quê? Mostra alergias, é isso? O Genera Pharma, ele vai mostrar como o seu corpo, como o seu metabolismo se relaciona com diferentes medicamentos. Seja efeito colateral, seja, por exemplo, um tratamento eficaz. Então você falou que costuma ter bastante questões em pele e tal. E eu vi, né, que você tem um risco aumentado de desenvolver urticária com o uso de aspirina, que é um medicamento que é Gente, eu não super sabia normal, disso. né? Tipo, dá alergia mesmo, assim, na pele. Eu aconselho trocar, talvez, a aspirina por dipirona, por paracetamol, quando você tiver dor, tá? Porque realmente você tem um risco aumentado. Eu sou vegetariana há 11 anos já, então já pode aparecer coisas consideráveis também. Tá? E assim, esses resultados do Pharma, mais, como se diz, mais ligados à medicina, ele é meu ou é de acordo com as minhas etnias? Tipo não, esse é seu. Não tem relação propriamente com etnia. Claro que tem marcadores genéticos que são mais comuns em uma etnia ou em outra, né? Mas essa análise a gente vai e compara com vários estudos, né, artigos científicos que vão entendendo os efeitos colaterais de medicamentos, então esse é o seu resultado. Sim, outra pessoa com a sua origem pode ter totalmente diferente. Isso é muito legal de saber. Tá, então, legal, tipo, não muito, mas pensa que tem muitas outras coisas que estão boas. Isso mesmo. Você tem uma resposta boa a um tratamento de osteoporose, por exemplo. Se no futuro você precisar, parece que você vai ter uma resposta boa. Vamos pro Genera U, então. O Gene Guerreiro eu já amei, Ricardo. Tipo, warrior total. Tá, você é intermediária,
área entre o guerreiro e o preocupado, né? Que é maravilhoso. É o mesmo que o meu, por sinal. Esse é um marcador que é interessante, assim. Então, foi descoberto numa enzima que degrada dopamina e outros neurotransmissores do cérebro. E esse marcador que mostra que algumas pessoas lidavam muito bem com o estresse, só que no dia a dia elas não eram tão atentas. E tinha o outro lado, aquela pessoa que era super atenta no dia a dia, mas quando tinha estresse, ela não conseguia, né, ficava nervosa, não conseguia performar. E daí eles chamaram, né, esse marcador de gene guerreiro, de warrior gene, porque tinha as pessoas guerreiras e as pessoas que eram preocupadas, os warriors, né, as pessoas preocupadas. E tem a gente que é intermediário, né, a gente funciona mais ou menos bem no estresse, funciona mais ou menos bem normalmente, e acho que até pode ter vantagens nisso, né. Não, tipo, eu sou publicitária e trabalhei muitos anos em agência. Eu acho que para um profissional de agência, por exemplo, de publicidade, é maravilhosa. E é bom ser esse intermediário, porque lida com crise e ao mesmo tempo, né? E aí tem habilidades matemáticas minha é 0. Nem acreditei que deu médio. Deu médio, mas não deu alto. Não deu alto. Tô de humanas. De humanas, né? Deu certinho. Esse de visão, risco de 30, isso é visão, eu tive problema, já operei, nasci com quase 4,5 em cada... não enxergo você tinha um risco mais um pouquinho do olho. Maior. Impulsividade deu médio. E aí, você é impulsiva, não? Não, é porque... Não muito mesmo. Eu sou muito planejamento, assim, eu penso muito antes de fazer, então médio faz sentido também. E aí, preferência por horários diurnos ou noturnos, aí deu diurno. Eu não gosto de acordar cedo, mas eu também não consigo ficar acordada de noite, eu gosto de dormir. É claro que todos esses, né, são vários aspectos, né, que incomodam. Esse é alguns dos genéticos que a gente está mostrando, e é interessante que muitas vezes bate. E predisposição ao alcoolismo, risco aumentado. Eu não bebo. Sorte a sua. Ainda bem, porque ainda se bebesse... Que é uma coisa genética também, né? Sim, alcoolismo. Tem um componente genético, né? Mostra e isso. Eu acho que também faz muito sentido. É como se fosse um mapa astral esse rolê, é muito incrível. Porque uma coisa depende da outra. Eu vou até pular o da nicotina só para ligar. A percepção do gosto amargo. Eu odeio cerveja, porque é muito amargo. E tem gente que fala, mas não é amargo. Aí agora eu tenho que provar que eu sinto mais amargo que os outros. Exato. Tá vendo? Exato. E é exatamente isso que esse marcador vê. Algumas pessoas acham as cervejas, principalmente cerveja escura, mais super amargo, outras pessoas acham super saboroso. Na verdade, é o receptor que tem na sua língua, né? Que diz isso ou não. Você pode mostrar sentido. Agora. Se alguém falar, mas você não gosta de cerveja e tal, acostuma. Você mostra o exame. Não consigo. Só tem uma cerveja que eu tomo, mas porque tem mel, ela é menos amarga. Ainda assim eu sinto um amargo, mas não é tão forte que nem tomar essas normais, assim, tipo Skol, que é água e alguma coisa amarga. Então é legal saber disso, porque aí todo mundo fala que eu tenho paladar de criança. Não é, gente. É o que eu sinto, o gosto amargo das coisas, muito mais. E deu alto, né, o meu. Deu você sente o gosto amargo, é isso que é a diferença. E aí a propensão à dependência de nicotina, padrão, também não fumo, nunca fumei, nunca quis. E cera de ouvido, cera molhada é real. Nossa, às vezes eu tenho que ir mesmo no médico para fazer uma limpeza. Agora é o Genera Aging. Ai, meu Deus. Ossos fortes, ossos menos densos, ó. Então é aquilo que, bom, se de repente no futuro precisar tomar o remédio para osteoporose, né, já vai funcionar pelo menos. Risco de obesidade é bem grande. Eu tenho gordinhos na minha família mesmo. Tem gordinhos na família. É claro que, assim, também obesidade, tem alimentação, tem muitos fatores genéticos. A gente está olhando alguns deles só que a gente está olhando do gene FTO, que é o gene que é talvez o que contribua mais, sabe, para a obesidade. Calvície masculina. Isso também pega em mim, não? Porque meu pai e meu irmão são carecas. Então, você não necessariamente vai ficar, mas veio aqui da família. Veio da família, se você tiver filhos, pode passar para os filhos. Então, meu pai e meu irmão, eles lutam um pouco, assim. Nasceram cabeludos, mas depois foram perdendo cabelo. E aí, diabetes tipo 2, esse deu um risco aumentado.
Mas por conta do rolê da obesidade? Não, a gente está analisando um outro gene, tá? Que é um gene que tá ligado a um aumento do risco de diabetes tipo 2. Né? De novo, o diabetes tipo 2 ele tem um componente genético, mas o componente ambiental é maior do que o genético. A gente está olhando uma parte do componente genético só. Mas existe uma correlação, sim, desse marcador com o aumento, tá? Então, não é por causa desse marcador que você vai virar diabética, mas eu acho que talvez você tenha que usar como um estímulo para ter uma vida saudável, igual você já tem como alimentação, você comentou, prática de atividade física é super importante, né? Aí, deficiência de vitamina D, isso é legal porque eu sou vegetariana e também não tomo sol, deu padrão. Tá bom. Nível padrão, mas o fato de você ser vegetariana e principalmente, na verdade, não tomar sol, vitamina D é importantíssimo, né, tomar sol, acho que vale sempre dar um acompanhamento, não sei se acompanha, mas acho que é legal. Sim, mas o meu tá legal. Aí aqui fala longevidade, expectativa de vida mais longa. Na minha família isso é real. Não tanto, depende. Olha, teve um nono nosso que foi até o 100, mas ele ficou louco. Olha! Eu não quero desse jeito. Que adianta? Melhor até os 95 são. Né? Mas isso é muito da minha família também, tipo, e tem muito assim, de não aparentar a idade que tem. Isso pode ter até uma questão de ancestralidade aí entrando, né? Porque indígena, africanos, né? Eles têm também uma pele, o pessoal em geral, principalmente tem um estudo recente que mostrou que latinos, em geral, aparentam muito mais jovens do que minha mãe. Mas legal saber que isso também é genético, assim, de ancestralidade, né? Aí aqui, comprimentos dos telômetros, não sei o que é isso. O telômero são as pontinhas dos cromossomos. E basicamente, ao longo dos anos, o telômero ele vai diminuindo. E algumas pessoas têm os telômeros maiores, que são equivalentes a telômeros de pessoas mais jovens. Então, não é o seu caso, mas é algo que acontece. Algumas pessoas, por exemplo, têm telômeros de até 5 anos mais jovens do que de outras pessoas. Então, talvez o seu componente de parecer mais jovem seja mais ligado mesmo a essa questão da ancestralidade, né, do que propriamente ao telômero. Aí o skin agora, né, genera skin. Sensibilidade ao sol, padrão. Mas como eu tenho fotoenvelhecimento alto, tem que tomar cuidado. Tem que cuidar. Acne, risco mais elevado. Era intenso. Tomei Roacutan. Então tenso. Era muito tenso. E hoje em dia eu não tenho acne, mas a rosácea dá uns carocinhos que parecem acne. Aí agora vamos começar o assunto que eu gosto. De ancestralidade. De ancestralidade, que é a minha busca eterna aí. Linguagem materna. Isso aqui linhagem, desculpa. Esse haplogrupo. Isso eu nunca tinha visto, porque no teste do MyHeritage não tem isso. E eu falei, gente, mas assim, aqui vocês falam que eu sou do haplogrupo A, mas aí fala alguma coisa, um texto, mas pô, o que eu... Não tem um textinho explicando... O que significa? Isso. Porque eu vejo que tem esse EVA mitocondrial, o L1 África, L3 África, N saída da África e o A, que é o meu, Ásia e Américas. E aí embaixo tem a quantidade de anos, que eu também não entendi mais ou menos o que é isso. Então, fala do meu. Basicamente, a linhagem materna vai saber a origem mais remota, mais antiga, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da mãe, da sua mãe, essa linhagem toda, até chegar na Eva mitocondrial. Quem é a Eva mitocondrial? É a primeira mulher que deu origem a todos os seres humanos vivos hoje. Nossa! E ela nasceu entre 100 e 200 mil anos lá na África, na região da Etiópia, que hoje é a Etiópia, e ela teve vários filhos, ou teve filhos que geraram mais pessoa tal, e que deu toda a humanidade. Tá? Nossa. Então a gente vai traçando, entre 100 e 200 mil anos, a Eva mitocondrial estava lá na África, né? Essa daí seria, entre 100... Se alguém sair dessa Eva mitocondrial, existe? Tem gente que é dessas linhagens mais antigas, L1, L3, que são pessoas assim, que vieram, né, mais diretamente, tiveram menos, talvez, alterações do que outras. Caramba. E no seu caso, mostra todo o processo aí, entre 80 e 105 mil anos, né, começaram aí sentido para fora da África,
Daí, entre 80 e 100 mil anos, né, a mãe da mãe da mãe da sua mãe, né, a mulher que estava viva nessa época, saiu da África e foi ali em direção à Ásia. Daí, 60, 40 mil anos, ela chegou lá na ponta da Ásia e desceu para a América, e era uma indígena. Então, a gente, você provavelmente deve ter uma trisavó indígena ou uma pessoa já mais próxima indígena. Então, estava essa mulher aqui na América até chegarem à colonização portuguesa, né? É muito interessante, sim, no Brasil tem muita gente que tem essa linhagem materna indígena. Mesmo às vezes com uma porcentagem do global, né, de ancestralidade menor, a linhagem materna é indígena, até pela história, né, do Brasil, que não é uma história bonita, mas que deixou marca no DNA de todas as pessoas. E aí, se o meu irmão fizer o mesmo teste, o dele também vai sair o A. Vai sair o A. Se o meu irmão fizer o da paterna, pode dar outra coisa. Exato, porque a materna, ela vê no DNA mitocondrial, que é um pedacinho de DNA circular que está dentro das células e que passa sempre da mãe para os filhos. Tá. Né? Tanto homem quanto mulher tem DNA mitocondrial. A linhagem paterna, a gente vê pelo cromossomo Y, que ele só está presente em homens. Então, daí você vai olhar o pai do pai do pai do pai do seu pai, assim por diante, também desde o primeiro homem que deu origem a todos os seres humanos vivos. Qual que foi a linhagem, daí você consegue ver pelo seu irmão. Mas assim, a da minha mãe, eu já tinha quase certeza da ancestralidade indígena. É que minha avó era Farias e meu avô também, então a gente acha que eles eram primos. Ah, é? Porque primo. O Nordeste tinha muito isso, né? De casar com primo e não sei o quê. Mesmo porque parece que todo mundo lá é a mesma família, né? Já deu uma misturada. Mas outra coisa que eu ia perguntar, porque não existem só indígenas no Brasil. Sim. Esses indígenas também podem ser indígenas da América Central, do Norte, pode ser indígena da Europa ou não? Daí na ancestralidade global é que você vai ver exatamente, né, da onde que vem os indígenas do seu DNA, né? Então, aqui a gente consegue dizer que é indígena, né, ou esse haplogrupo A, mas não a gente... de que nesse lugar? teste a gente não consegue ter a precisão ainda. Conforme a ciência for, né, sequenciando mais pessoas, a gente vai conseguir saber. Por isso que é importante as pessoas fazerem o teste. Eu acho, por isso que eu acho, porque as pessoas falam, mas você vai dar assim todos os seus. Eu falo, meu Deus, você vai morrer depois, e daí? É legal porque eles usam isso para mapear mesmo, descobertas passadas. E os dados, assim, a gente tem o objetivo de fazer o teste e oferecer para as pessoas. Se as pessoas depois olharem o resultado e quiserem excluir os dados, também podem excluir. Se quiserem baixar os dados, que são elas, e colocar em outras plataformas, podem fazer. Ricardo, hoje que a gente fala, quero chocolate, aparece a propaganda de chocolate celular. O que é um teste de DNA? Meu Deus. É verdade. E é interessante você falar, o seu paterno deve ser italiano, né? E o meu lado, pai do meu pai, né, assim por diante, ele veio da Itália, veio da Sicília. Só que quando eu fui ver o meu Y, na verdade ele era um Y árabe. Por quê? Porque aquela região do Mediterrâneo, principalmente do sul da Itália, foi durante muito tempo dos mouros, e a história do Mediterrâneo, né, é muito cheia de pessoas. E assim, o meu Y, propriamente por mais que tenha vindo da Itália, né, ele na verdade ele é originário da Arábia. Sim. Que é super interessante. Não, e como eu falei para você, aqui no teste de vocês, deu Inglaterra e tudo, e deu também aquela parte de russo, e eu sou muito ligada à tradição nórdica, do xamanismo, legal. Né? Tanto do xamanismo brasileiro, norte-americano, mas muito do xamanismo agora eu estou estudando nórdico, que vem muito de uma área onde tem a minha ancestralidade. E aí, como eu falei, que no outro teste deu a Escandinávia e tudo mais. E aí, ver que esse haplogrupo, ele vai até, né, o globo e vai dançando, mas de acordo com a minha família, eu vejo que teve muito isso que você falou, principalmente porque tem judeu no meu DNA. Sim. Fugindo o tempo todo, então, tipo, fazendo misturas com várias pessoas. Mas vamos chegar interessante, né, quando você olha e vê que você é a junção de lugares, de pessoas, de culturas super diferentes. Porque tem gente que deve ser só um caminho, né? Com certeza. E tem outras que é tipo tudo. Aí aqui tem essa busca por parentesco, né? Que legal. É outra aba e que só vai aparecer, lógico, com pessoas que fizeram o teste do Genera também,
né? E Sim. que bate o DNA ali. Mas aqui deu mais de 3º ou 4º grau, várias pessoas de 3º ou 4º. E o DNA compartilhado, acho que o máximo foi 25 cm. Isso seria muito próximo ou não? Não, isso é mais distante. É mais distante. Se você conversar com essas pessoas, às vezes você até encontra ali um sobrenome comum, ou às vezes você vê que os dois vêm da mesma cidade, sabe? Sim. Às vezes, como tem o contato, vale conversar. E daí, às vezes, você até encontra uma pessoa ali. E você comentou, né, por exemplo, do MyHeritage ter pessoas do mundo todo. Tem várias plataformas, tem uma chamada GEDmatch, por exemplo, você consegue pegar os seus dados e subir, e tem pessoas de todas as empresas do mundo todo. Né? Então, é muito legal que hoje em dia tem plataformas até que não são das empresas e que recebem dados, né? E que você pode baixar o dado da Genera e colocar lá, por exemplo. Então, quem fizer o do Genera pode pegar o resumo e jogar nesse Get. Até o próprio MyHeritage, atualmente, aceita os dados da Genera. A pessoa pode fazer no nosso, colocar nos dados deles. Porque quando a pessoa ela tá focada em fazer, ela faz de vários sites. E se tem a grana para investir também, ela vai que vai. Porque ainda não é assim, por mais que tá ficando muito barato, né, o da Genera a partir de 199, ainda assim a gente entende que não é toda a população. O completo é muito difícil mesmo. Mas o primeiro pacote eu acho mega acessível e já mostra muita coisa. Principalmente se você já tem uma árvore aí até o seu tataravô, vai ajudar bastante coisa. E também, por exemplo, eu morei um tempo em Nova York. E lá as pessoas não me viam, tipo, você é brasileira. Não, né? Olha minha cara. E aí eles falavam muito assim, aí eu falava assim, adivinha de onde eu vim? Aí eles falavam, você é polonesa. Polonesa? Olha que engraçado. Muitas pessoas falavam a mesma coisa, é bizarro. E eu falei, gente, mas deixa eu ver a cara dessas mulheres da Polônia, porque não é possível. Mas fazendo buscas, estudos, né, da tradição nórdica e tudo mais, eu achei muito Rússia, tipo, fronteira ali. As pessoas com o nariz empinadinho, poucos lábios, né? O olho mais puxadinho, que é coisa mais de Polo Norte, né? Aqueles negócios das pessoas que é bem tipo Bjork, sabe? Que tem o olho bem puxadinho e tal. Então, tem bastante pessoas com esse desenho do meu rosto. Sim. E é o que você falou, é o que te aproxima mais para quando você vai olhar a sua etnia, você fala assim, então isso aqui não é tão longe como eu imaginava, entendeu? E você tem, né? A gente vai chegar lá no mas você tem aí Rússia, 2 regiões, né? O leste europeu, que tem Polônia. Ucrânia, vamos logo para essa parte, então. Vamos. Então, assim, vamos ver aqui. A primeira vez quando eu fiz o teste, que foi em outro lugar, eu fiquei chocada, porque eu achei que ia dar 100%, 100% não, mas muita porcentagem italiana. Ou até mesmo espanhola, por causa dos meus bisavós, da parte da minha avó, né? Tudo do parte de pai, né? Eu falei assim, nossa, vai dar muito Itália, não sei o quê. Mas se você fizer um estudo histórico, é o que você falou. A Itália, né? Grécia, invasões, Império Romano. Uma hora era um grupo de etnias que estava liderando, outra hora era outro. Sempre me dou de cara com judeu. No MyHeritage deu judeu Ashkenazi. Aqui do de vocês deu judaica, né? Diáspora judaica. A gente não separa, mas conta Ashkenazi. Isso. Exato. Que eu, tipo, né, também... Mas vamos começar por que... 5%, que é bastante até. Né? Então, aí eu quero saber isso. O que é bastante e o que não é? Assim, eu tenho amigos que até ficaram chateados que eles são judeus, eles foram fazer o teste e deu 100% judeu, porque, né, eles são 100%. Assim, para alguém que não tem nada rastreado, 5% eu acho que é considerável. Eu não tenho ninguém que eu conheça da minha família que é judeu, então é muito bizarro, né? Tipo, mas vamos começar. Você esperava mais italiano, por exemplo, né? E deu menos do que você imaginava, e acho que até na outra forma tinha dado menos do que você imaginava, né? Foi, bem menos. Eu acho que é isso. Talvez os italianos, os seus italianos sejam italianos judeus, por exemplo. Ou você tem uma árvore que vai muito longe para você ter certeza, o que eu não tenho. Ou você tem que ter uma base de história muito boa para fazer, tipo, né, a guerra ali pode ter andado para lá, de acordo com o seu mapa e tal. Aí deu Ibéria, 25%, que é o mais forte.
o mais Sim. forte. Ibéria. Que aí deixa eu ver aqui, Espanha e Portugal. Que faz sentido porque o meu bisavô e minha bisavó eram espanhóis, eles vieram para cá, para o Brasil. Acho que da parte da minha mãe deve ter um pé também, porque Nordeste... Os portugueses, por causa dos portugueses. Acho que a maioria dos brasileiros tem muito Portugal e Espanha. Muito. A maior, Ibéria, né, a Península Ibérica é a região mais comum dos brasileiros. Tá. Então faz muito sentido, tanto de pai como de mãe, assim. Mas, gente, assim, não dá pra você descobrir se é do pai ou da mãe. Tem que ter uma árvore aí Ou você dá de presente pro pai e pra mãe, né? Isso, que é meu sonho, um dia. Um dia todo mundo vai ser testado nessa família. Aí depois vem 12% da Europa Ocidental, que eu fiquei chocada. Porque no meu outro teste não chegou nem perto da minha rainha. Na sua rainha. Da minha rainha, Betinha. Você comentou que no outro tinha dado mais Escandinávia, né? Na verdade, é isso. Assim, a Europa Ocidental e a Escandinávia são povos semelhantes, porque a Escandinávia mesmo, né? Os vikings ali das Ilhas Britânicas. Então, na nossa leitura, né, com a nossa base de dados, a gente colocou na categoria Europa Ocidental. A base que eles usaram é a categoria Escandinávia. A gente às vezes pega, eu acho que uma coisa de uma origem mais antiga de Escandinávia. Tem algumas pessoas que dão, né, o que a gente chama de Fennoscândia, até, que é a parte da Finlândia e da Escandinávia, né, Suécia, Dinamarca e Noruega, mas a gente acaba buscando esse componente que talvez seja mais antigo, né, e você tem um componente escandinavo que talvez já tenha se relacionado ali com as Ilhas Britânicas, com o norte da Europa. Mesmo porque os vikings também invadiram muitos lugares. Chegaram até na Itália, pode ter mistura bastante. Nos Estados Unidos e tudo, né? Então, chegaram até nas Américas. Então, muita gente pode ter esse sangue escandinavo, né? Mas aí é algo muito antigo, lógico, muito né? Antigo. Por causa dos vikings. Mas então, se eu colocar naquele site de match, ou mesmo se eu alimentar o MyHeritage e colocar o de vocês, pode dar um resultado legal. Pode dar um resultado, Pode, né, complementar bastante coisa. Amei. Porque eu amo a tradição, né? E eu acho que faz muito sentido, mesmo dentro, assim, do nosso coração, a gente é brasileiro, né? Mas a gente que gosta de tradições, de estudar história e não sei o quê, e a gente se acha dentro daquilo de alguma forma. E quando você faz o teste, você vê que não é por acaso. Eu acho que essas coisas estão imprintadas dentro da gente, do DNA. Por mais que a gente não tenha nascido na cultura, né? Eu acho que a gente descobre isso de uma forma mais espiritual, vamos dizer, né? Mas eu acho que isso vem mesmo, é uma ancestralidade espiritual. Eu acho isso muito legal. Vem de alguma maneira, né? Mais forte. Então, assim, o fato de Europa Ocidental ser 12% mais forte do que Itália, que está muito mais próximo dos meus ancestrais agora, o que isso quer dizer? Provavelmente, né, você tem 7% de Itália, mais 4% de Sardenha, que é uma ilha da Itália, mas que tem um povo muito diferente, por isso a gente separa, mas você totaliza aí no total 11% da região país do que hoje é a Itália. Isso me leva a crer que realmente, assim, você pode até você tem italiano, né, óbvio, tem marcado na família, mas de repente também no embaralhamento genético que você vai recebendo, porque sempre vai tendo embaralhamento, né? Você pode receber um pouquinho mais de um avô do que outro, de uma avó do que outra. Na mistura, você, por exemplo, recebeu mais da Europa Ocidental. Entendi. Mas isso também pode ser da minha mãe, eu nem sei. Pode, com certeza. No Nordeste teve muito, por exemplo, holandês. Sim. Apesar da minha mãe não ter característica, a família da minha mãe, eu saí branca porque meu pai é branco. Meu irmão, se você vê, ele é muito mais moreno que eu, porque ele puxou a família da minha mãe. Toda a família da minha mãe tem a pele muito mais escura que eu, né? Então, mas é aquilo, né? São muitas misturas e provavelmente indígena misturado com europeu deu essa mistura de cores também. Né? Talvez seu irmão tenha mais indígena, talvez tenha mais africano, talvez tenha mais Oriente Médio do que você, e por isso ele é mais bronzeado. Mas nem sempre também o fenótipo, né, essa coisa da aparência quer dizer, nem sempre também, né? Então, às vezes, a pessoa
tem muita gente que faz o teste e se surpreende, porque esperava, por exemplo, ser mais africana ou ser menos africana. Por causa da cor da pele. Por causa da cor da pele. Não Só que é. a cor da pele é só um dos fatores. Isso é interessante. Outros, né? Você compara todo o genoma e compara qual parte dele realmente ele influencia a cor da pele, são duas coisas bem diferentes. Então, por isso que, tipo, olhar para mim, que sou mega branca, e falar que eu tenho uma ancestralidade forte indígena, pode ser estranho para algumas pessoas, mas não é a cor da minha pele que vai dizer. Com certeza. Isso é muito interessante. E aí, aqui, leste europeu, que a gente estava falando, que aí entra esse leste europeu. A Polônia, a polaca aí, ó. A Ucrânia. Aí, você tá vendo essa parte do mapa que não tem nome? Uhum. Que é essa parte grudada na Finlândia? Que é onde ali já é Rússia. Então, aí tá vendo essa fronteirinha que tem da Finlândia ali? Essa parte aí tem uma história que eu tô estudando agora do xamanismo, que são os Samis. Sei, eu conheci os Samis. Eu fui pra Noruega e... Ricardo do céu. Não acredito, meu sonho. Tive a oportunidade de ir num acampamento deles. Sério? Eu comecei a estudar muito o xamanismo, né, Sami, mesmo porque uma amiga falou, você tem que ver o xamanismo Sami, que é viking, porque a maioria das bruxas, né, das pessoas que trabalhavam com magia nas vilas vikings e tal, tinham ancestralidade e tinham pé nos Samis e tudo mais. E você tem muito cara deles. Quando eu fui ver as mulheres Sami, é tudo isso, nariz arrebitado. É verdade, parecem mesmo você. Não é bizarro? Parece um pouquinho de Sami. Aí eu fiquei assim, gente. E o que me aproximou foi a tradição, não foi nem... Porque eu nem sabia, né? Aí quando a gente vê aqui no DNA, tá vendo? É um negócio muito louco. Eu tô muito feliz que tipo, tem essa proximidade, mesmo porque eu também tava lendo que os Samis, eles têm também uma base russa. Sim. Aí é ótimo que você entende disso, Ricardo, que você já visitou eles. Você tem a parte do leste europeu, que é russo. Leste europeu. Você tem também a Volga-Ural, né? O que é isso? Porque eu tava lendo e me apareceu Sami ali, eu fiquei em choque. Volga-Ural, né, é uma região da Rússia, assim, que hoje é Rússia, né, que é mais já no meião, né, porque a Rússia que a gente ouve mais, né, Moscou, São Petersburgo, eles ficam mais perto da Europa ocidental, né, dos países europeus. Essa região já é uma região mais próxima da Ásia, mas já no meio da Rússia. E você tem um pouquinho dessa região, que é bem interessante. O que é esse menor 2%? Esse menor 2% é até 2%. Então você pode ter entre pouco. 1% e 2%. É bem pouquinho, bem pouquinho. Tá. Deve ser algo super antigo, tá? Entendi. Que é a região dos Montes Urais, né? Mas faz muito sentido também com as partes do leste europeu, que tem 9%. Gente, assim, cada parte que aparece no mapa tem um texto falando da história daquele lugar e uma foto. Falando de guerra, por exemplo, o Volgural tá falando, né? Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, né? O Brasil recebeu pessoas de lá, isso é muito legal também. Aí depois vem Oriente Médio e Magreb, que fala? Magreb, que é o norte da África, né? Que eu também achei incrível. A MyHeritage, por exemplo, eles colocam isso como África. Por mais que está no continente africano, eles são geneticamente árabes, né? São totalmente diferentes do que a África subsaariana. Então, eles ficam dentro desse componente Oriente Médio e Magreb, que é o norte da África. Muita gente, você tem 7% de Magreb, que é super alto. Por quê? Eles conquistaram a região do sul da Península Ibérica, né, o sul de Portugal, eles são os mouros. Por muitos séculos ficaram ali, conquistaram essa região. E principalmente quando esses portugueses, esses ibéricos começaram a vir para o Brasil, em geral eram os que eram mais mouros que vinham, né? Então é muito normal a gente achar esse componente do norte da África em brasileiros. Em brasileiros, né? Aqui quando fala Magreb é Marrocos, Tunísia e Argélia. Isso. Tá. Faz muito sentido com a cigana dentro da minha pessoa. Aí a gente pula para a África realmente, e que faz muito sentido com as religiões do meu avô, do Yorubá, porque tem o leste da África, que deu 3%, né? Tanzânia, Zimbábue, Moçambique. É a região de Moçambique, né? Que vieram muitos africanos escravizados, tanto principalmente dessas duas regiões mesmo, né?
Então, vieram muito dessa região da Costa da Mina, que é a região da Nigéria, principalmente para o Nordeste. A primeira leva de pessoas escravizadas que foram para o Nordeste dessa região. E daí teve uma segunda leva que veio, né, um segundo momento mais da região da Angola e de Moçambique. E você tem não tanto a da Angola, mas sim a de Moçambique, que também vieram para cá. Tá, porque aí faz sentido pela religião mesmo, sim. Porque o Nordeste, né, aqui na Nigéria, que tem o Yorubá, que é a base do candomblé, da Umbanda e tudo mais, sim. E o Nordeste foi muito rico, né, disso. Sim. Então faz sentido mesmo com a família do... Eu acho que por tudo isso dá para ter muita certeza que da parte da família da minha mãe, pode ter sido também europeu, não sei, mas eu acho que muito as pessoas que foram escravizadas, que trouxeram para cá, né, para o Brasil, para o Nordeste, mais os indígenas que foram atacados pelos europeus, teve toda aquela... de estuprar mesmo, mulheres indígenas... Né, de toda essa mistura, eu acho que muitos brasileiros vieram... Sim, com certeza. É um horror, né? Mas sim, com certeza. A gente tem muito dessa mistura, né? Tá marcado disso, infelizmente. E aí faz muito sentido da família da minha mãe. Mesmo porque o do meu pai é muito recente, então eu sei que eles estavam para lá. Né, em todo esse descobrimento do Brasil. A não ser que pode ter vindo, depois ido, e a gente nem sabe. Mas eu acho difícil, também. Então, do meu pai eu sei, porque meu pai não tem sangue brasileiro. Todas as misturas ali foi, tipo, casou com um italiano, e só no fim casou um italiano com um espanhol. E aí foi meu pai que casou com a minha mãe brasileira mesmo. E aí quebrou esse ciclo. Então dá para saber que realmente isso veio do lado da minha mãe, né? Sim. E eu ainda acho que pode até ser que toda essa parada indígena russa pode ter vindo dessas partes pela minha mãe mesmo. Pode ser por causa dessa questão de Europa Ocidental de ter tido muitas pessoas dessa região indo para o Nordeste, né? Sim, mas isso muito no começo das invasões aqui no Brasil. Porque eu consegui ir na família da minha mãe até uns 1700, então é muito antes. E é sempre Pernambuco. Então, era de Pernambuco especificamente? Então muito assim, com certeza é dessa região, devem ter sido holandeses. Aí depois 6% de Américas, que isso também é muito legal para esse rolê indígena. Sim. Então, o meu indígena, ele é tanto da América Central como tupi, tem a mesma porcentagem. Isso é certo mesmo, ou não? Porque existem várias tribos. Quando a gente separa, tá? Em tupi, tupi é um grande tronco etnolinguístico, né? Na verdade, existem poucos dados genéticos para uso hoje de indígenas. Tem várias questões, porque até de cuidado, né, com os indígenas, né, então tem todo um cuidado para fazer os testes, e daí a gente usou alguns dados públicos de artigos científicos de alguns grupos indígenas, e um deles é o tupi. A gente tem um grupo da Patagônia, tem um grupo da América Central, da América do Norte, da América Andina, e o seu é mais semelhante à da América Central e tupi. Tá bom? Então, os indígenas da América Central são os maias, né? E a gente sabe que eles não bicho aqui, Ricardo, é bruxona. O negócio aqui... a gente vê pela ancestralidade da família, é bizarro. E a gente sabe que eles não ficaram só lá, entendeu? Eles desceram. Muitos indígenas brasileiros, na verdade, foi dessa fuga da América Central. Sim, tem muitos indígenas no Brasil que tem um componente genético de América Central. Mesmo porque ninguém sabe o que foi dos maias, né? Sim. Então pode ser que eles realmente se espalharam, migraram e a maioria veio para o Brasil. E são 6% indígena, é um valor que é alto, né? Também é alto, né? É interessante, assim, né? Não, e para ancestralidade espiritual é muito incrível. Muito incrível mesmo. Aí esse judaica,
5%, Ricardo, é muito 5%, forte. Então. Da onde veio isso? Pode ter vindo do seu pai, pode ter vindo da sua mãe. Acho que agora é só eles fazendo o teste para conseguir saber de onde veio. Né? Pode ter vindo até dos dois. Mas, né, os judeus, eles se espalharam, né, por muitos... Então, isso é muito difícil. Eu acho que é muito nesse sentido, faz muito sentido o porquê que eu não consigo ir mais para cima da minha árvore, dos italianos, porque eu acho que tem muito disso, muito documento perdido, muitas coisas abafadas, dizem também que de certo ano para trás, muitos documentos foram queimados, perdidos. Muito. Eu acho que... Principalmente dos africanos, né? Os africanos, muitos foram queimados, perdidos. E mudança de nome, migrando. E você vê, isso que eu queria, para finalizar, quando você olha o meu mapa de etnias, você enxerga o quê, num resumo? Você tem um perfil que tem uma carinha que muitos brasileiros têm. Porque você tem América, tem África, tem judeu, tem Oriente Médio, mas a maior parte é europeu. Então, hoje, o brasileiro, né, a maior parte do DNA do brasileiro veio da Europa. Uma coisa que é diferente é que você tem mais um componente grande de Europa Ocidental, o que é interessante, né? Isso não é tão comum no Brasil. E eu acho que uma coisa também que é bem interessante é a linhagem materna sua, que é indígena. Isso também mostra que, apesar da porcentagem em si ser 6%, a origem do lado da sua mãe, ela veio daqui, que é o que é bem interessante de saber. Que mostra que lá no A, né, não é então tão indígenas europeus, é puramente brasileiro. Essa questão de entender o leste da Europa, a região da Rússia, eu acho que é uma questão super interessante você tentar ali buscar onde pode ter vindo. Só numa sessão xamânica. Só eles para contar agora. Só eles para enxergar isso, porque acho que a gente já sugou toda a medicina que podemos neste momento de 2021. O limite da ciência chegou, né? É só os pais fazendo também. Vocês têm que fazer um pacotão família. Então, por favor, gente, façam o teste se você pode. Às vezes é por pura curiosidade. Se você tem a grana, faça, porque, é muito legal. E a gente que é brasileiro, eu acho que é mais legal que qualquer pessoa do mundo, porque o nosso mapa é muito rico. E aí a gente descobre várias coisas incríveis. E às vezes, espiritualmente, pode acabar fazendo sentido para você também, olha lá. O Ricardo cuida da medicina, mas a gente... O componente médico e você do componente espiritual. Mas você viu como casou as coisas? Sim. É muito louco. É muito louco. É legal que você é muito mente aberta nessas coisas. Eu acho que cá para cá é aquilo que eu falei, assim, o DNA, ele mostra uma parte, e cada pessoa vai entender aquilo vai fazer o sentido individual para a pessoa, no sentido que fizer, seja no sentido espiritual, no sentido cultural, sentido genético, histórico, entendeu? Acho que o importante é usar como uma ferramenta de autoconhecimento. Boa. Eu acho que é isso mesmo, ferramenta de autoconhecimento. Mesmo porque se você fizer o completão, tem mais ainda informações pessoais importantes para a saúde, que vale muito a pena. Vocês viram que deu várias coisas que eu já testei e realmente saiu, principalmente o da lactose. Ai, gente, acho que é isso, certo? Boa. É isso, meninos. Obrigadão. Amei. Beijão. Beijo para vocês. Bom dia.